Então, eu acredito que a gente utilize as nossas abordagens teóricas o tempo inteiro, né? Desde o momento da acolhida, na escuta, forma em que a gente observa o sujeito, né? Então, acho que a teoria, ela tá como pano de fundo, sem dúvida nenhuma, durante todo o processo em que o psicólogo está intervindo ali com o sujeito, né? Que ele está atendendo naquele momento, com a família, né? Enfim, não só nos momentos de atendimento, como também, né, nos processos burocráticos administrativos, em confecções de relatório, para te estar pautando a condição, né? Então, assim, a teoria, ela é o que dá a base em todo o teu processo de trabalho. Então, acho que não foi exatamente uma escolha, né? Porque eu trabalho muito mais com psicologia social, né? Então, eu trabalho na área social já há muitos anos e, na verdade, como eu trabalho com serviço público, né? A gente vai experimentando aí, transitando por diferentes linhas de trabalho. E eu iniciei a trabalhar nesse trabalho, que ele é social, mas ele tem essa interface com o sistema de direito, né? Em 2013. E não foi uma coisa deliberada, assim, eu gostaria de trabalhar com isso, né? Na verdade, acho que eu fui escolhida, assim, né? Tive a oportunidade de iniciar o trabalho com as medidas socioeducativas em 2013, e ali acho que foi paixão, assim, né? Então, eu juntei esse lado social e a gente acaba precisando entender esse diálogo, essa interface, né? Com a psicologia jurídica, com o sistema de direitos, né? E, enfim, então eu acho que foi isso, assim, eu fui mais escolhida e fui me encantando com esse processo ao longo do tempo, assim, né? Eu iniciei em 2013, então são quase aí 11 anos de caminhada nessa trajetória. Então, eu entendo que a psicologia, ela traz um olhar muito mais humano, né, para os processos jurídicos, assim. Ali no meu fazer diário, dentro do serviço de medida, o que a gente pode ver é que o sistema jurídico, ele não olha para as pessoas enquanto pessoas, né? É uma questão que, como ali eu trabalho com as medidas socioeducativas, o que o judiciário, o juiz, o promotor, ele vai olhar objetivamente é o ato, né? O ato infracional que foi cometido, ali o crime que foi cometido para esse menino, né? Por esse menino ou menina, e ver dentro da lei onde aquilo se encaixa, né? E qual a forma de aplicar a lei diante do ato, né? Realizado por esse adolescente. A psicologia, ela vai entrar justamente nessa humanidade, né? Em humanizar isso, em olhar para esse sujeito como, de fato, um sujeito, um indivíduo com história, né? Que tem as suas mazelas, que tem as suas questões, para a gente conseguir efetivamente fazer um trabalho, né? Então, a gente faz um trabalho que ele é interprofissional, multiprofissional, né? Então, geralmente é a psicologia e o serviço social atuando junto. Então, a gente vai trazer esse olhar justamente para conseguir entender o que leva uma pessoa a entrar no mundo do crime, né? Entender o que está por trás disso, né? O que levou essa pessoa a chegar nesse ponto, né? E, ao mesmo tempo, entendendo essa história, compreender as melhores formas de tentar auxiliar efetivamente esse adolescente, essa família, numa reconstrução, né, do seu papel social, assim, a se enxergar como um sujeito, primeiro, um sujeito de direitos, né, porque uma coisa que a gente sempre tem esse olhar é de entender que, no caso de um adolescente, quando ele comete um ato infracional, via de regra, ele já teve um direito violado, né, então, antes de ele virar um violador, ele teve direito violado. E, geralmente, são muitos direitos que são violados e negligenciados, e que o Estado, via de regra, não vê isso. Né? Então, assim, muitas vezes essas famílias, esses meninos, ele tem uma vida inteira, uma curta vida, né? Que eles têm aí de 14, 16, 18 anos, até os 21, que a gente fica com eles, né? Mas nessa curta vida deles, eles têm uma sucessão de direitos violados, e isso raramente é visto. E daí, quando ele viola um direito de alguém, daí o Estado vai intervir, né? Então, é apenas nesse momento, né? Então, quando a gente olha para essa trajetória,
é muito mais difícil de você julgar meramente, né, o que ele fez, porque tu começa a entender o que motivou isso, né? Então eu vejo que a psicologia ela é extremamente necessária, seja ali nas medidas socioeducativas ou seja qualquer outro viés jurídico, né? Que é justamente porque nós temos a capacidade de olhar esse sujeito na sua integralidade e entender todo o seu processo histórico e a sua construção de sujeito para chegar, né, aonde ele está nesse momento, dentro daquela perspectiva jurídica ali. Então, são muitos, né? Porque é isso, são histórias muito diversas, são fenômenos muito múltiplos, assim. Mas acho que uma coisa muito relevante que eu percebo são as relações, né? É a relação desse sujeito, principalmente com a família, né? É a relação desse sujeito com o mundo e a relação desse sujeito consigo. Né? Então, geralmente, eles têm uma self muito fragilizada, né? Eles não conseguem perceber a capacidade que eles têm, eles não conseguem alcançar o potencial deles, porque isso nunca foi estimulado, nunca foi trabalhado em momento algum da vida. Então, essas relações fragilizadas ao longo da vida desses sujeitos, elas vão causar um impacto na psique, um impacto na percepção de si muito grande, e isso, com certeza, coloca eles muito mais vulneráveis para entrarem nesse mundo, né, no mundo do crime, da prática dos atos infracionais, no uso de substância psicoativa, né, então, assim, acho que dos fenômenos psicológicos que eu observo, né, até porque como eu estou numa área social, eu olho muito para isso, né, essa questão relacional, ela é muito significativa na minha percepção, e que vai impactar em vários outros aspectos dessa pessoa enquanto indivíduo, assim, né, essas relações que se configuram desde a tenra infância, né, até o momento da adolescência, ali do início da juventude, são relações tão frágeis, tanto com a família, quanto com o próprio Estado, quanto com a sociedade, né, a forma como eles se enxergam nesses papéis, assim, é muito triste, né, e a forma como eles se enxergam nisso é muito triste, assim, vou te dar um exemplo, que muitas vezes a gente conversa com eles, tentando enxergar principalmente as potencialidades, né? Porque a gente olha, as fragilidades são muitas. Então, para a gente conseguir pensar em algum trabalho, a gente tem que olhar o que ele tem de potência que a gente pode pegar e trabalhar e reforçar. E daí, quando a gente começa a fazer esse trabalho com eles não enxergam isso, eles não enxergam potência em nada, né? Então, eles sempre falam, eu sou burro mesmo, tia. Eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. Assim, eles têm essa autoestima tão frágil, né? Isso é tão frágil, e quando a gente começa a identificar e perceber, a gente vê que isso é de toda uma construção de indivíduo que foi negligenciada, que foi frágil, que não foi fortalecida, né? Que não teve estímulos, enfim, de todos os tipos. Então, acho que se for para te citar, essa para mim, é mais significativa. Então, né, ali no serviço de medida socioeducativa, nós temos instrumentais que são próprios, né? Então, principalmente os relatórios. Né? Os relatórios, acho que são o nosso principal instrumento. Entrevista, atendimento individual, construção de relatórios, né? E então, acho que esses são os nossos principais, assim. A gente não chega a utilizar nenhum tipo de teste ou coisas assim. Então, as nossas, né, entrevistas ali iniciais de acolhida para conhecer o sujeito, os atendimentos individuais para ir criando vínculo, né, esses são os nossos principais instrumentos. E a gente tem daí, né, que é o outro lado, que é essa interface com o judiciário, que é produção de relatórios, alimentação de sistemas, enfim. Mas acho que enquanto instrumento de trabalho do psicólogo, o principal que a gente usa é entrevista, grupo e atendimento individualizado. Então, no serviço de medida socioeducativa especificamente, a gente não realiza uma avaliação psicológica mais formalizada, né? A nossa avaliação como eu te falei, a partir das nossas observações, né, dos atendimentos, da história do adolescente, né? Então, a nossa avaliação, ela é mais perceptiva desse sentido, assim, né? A gente não usa nenhum instrumento específico de avaliação, mas essa percepção, como eu te falei, ela entra o tempo inteiro no trabalho, porque o nosso relatório vai afetar completamente, né?
o juiz vai determinar para esse menino. Então, assim, é a partir da avaliação da história, do contexto de vida, né, da capacidade desse menino de cumprir ou não, de aonde cumprir, de como cumprir, é que vai instrumentalizar o juiz e o promotor na continuidade desse processo, né? Então, e isso é uma coisa que, pelo menos aqui em Itajaí, a gente sempre teve, né? Esse respeito pela avaliação da equipe técnica pelo judiciário, né? Então, muitas vezes acontece de algum menino ter muitas reincidências e estar para ir para o regime fechado, e o juiz questiona a equipe e pergunta, né, qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acham que a gente deve colocar ele no regime fechado? Vai ser contribuição para ele? Ou não, vamos deixar ele mais aqui fora, no trabalho com vocês, né? Geralmente, o juiz da infância e o promotor daqui, eles levam muito em consideração a nossa percepção justamente pela avaliação que a gente faz com o adolescente, né? Por a gente olhar toda essa integralidade desse sujeito. Então, né, como eu te falei, acho que eu acabei respondendo as perguntas todas numa coisa só, né? Mas penso que é isso, assim, né? Essa colaboração, ela acontece e ela é necessária, né? Justamente por isso, porque nós temos um olhar que é completamente diferente do olhar que o judiciário vai ter, né? Então, assim, essa colaboração, eu vejo que ela é necessária, ela é importantíssima. Então, um profissional, quando ele está nesse lugar, né, de precisar repassar essas informações, e em momento algum, né, durante minha praxis profissional, eu jamais negligenciei e nunca tive uma questão de ter medo do judiciário, do juiz, do promotor, ou de ter certos cuidados, né? Então, assim, quando a gente percebe que às vezes ocorre um erro por parte do judiciário, a gente sinaliza, né, né, essa medida foi dada de forma incoerente, assim como a gente já teve um caso, por exemplo, de um menino com déficit intelectual. Ele era autista de um grau alto, com déficit intelectual muito significativo. E o menino não tinha a menor condição de um processo reflexivo, ele era Tanto que ele mesmo, eu perguntei, quantos anos tu tem? E daí ele tinha, na época, 17, ele falou 5. Né? Então, assim, com nenhuma capacidade de reflexão, né? Então, isso foi feito um relatório, né? E a gente apontou isso para o judiciário. Não foi o juiz da infância de Itajaí que deu essa medida, ele veio de outro município, mas a gente apontou para o nosso juiz aqui e disse, olha, esse menino não tem capacidade de estar cumprindo uma medida, ele precisa de outros serviços de proteção para que o ato que ele cometeu não venha a se repetir, e não de uma, né, punição, porque aquilo acabou se tornando punitivo, né? Então, a gente apontou o erro do judiciário, né, nós mandamos o relatório, sugerimos a extinção daquela medida e foi acatado pelo judiciário, né? Então, acho que essa colaboração, ela precisa acontecer o tempo inteiro. Legal. Bom, findadas as perguntas, eu gostaria de agradecer, né, pela disponibilidade, né? Eu acho que ficou assim, ficou bem claro, né, como é que é essa questão entre essa interface de direito e psicologia e direito nessa questão socioeducativa, né? E eu gostaria então de agradecer aí então pela disponibilidade, pela atenção, tá bom? Muito obrigado mesmo. Vocês, né, pela procura, né, por querer conhecer um pouquinho desse trabalho também, que é tão importante, que poucas pessoas têm o desejo, né? Como eu falei, eu caí ali meio que de paraquedas, né, porque é isso, serviço público, mas que hoje, sem dúvida, é uma paixão na minha vida, né, medida socioeducativa, a história desses meninos, assim, se tornou uma paixão, e espero que isso possa afetar outros profissionais para que um dia vocês, né, que estão hoje na academia, também possam ter essa experiência. Muito obrigado, viu? E a gente então encerra a entrevista por aqui. Muito obrigado.